O Jorge está falando, fala sobre o contato com os intraterrenos. Ah, mentira. Tem essa também? Ah, eu quero saber essa. Tem. Porque o contato com os intraterrenos? Eu fui criada ao longo da minha vida por 12 mestres. E 12 eu digo que foi coincidência, porque foi assim, 1 mestre, 2 mestres, 3 mestres, 4 mestres quando eu era mais pequena, depois 5, 6, 7, 8, 9, depois vieram mais alguns, 10, 11, e o último foi 12. O último chama-se Justus. Justus, ele quando vinha falar comigo, eu tinha no início como um espírito, pensava, não, é um espírito, porque eu não faço muita distinção, tem um que é de Andrômeda, um desses mestres, também não achava que Andrômeda era uma cidade vizinha aqui do interior de São Paulo. Então, eu nunca dei muita bola para isso. Mas Justo sempre veio de uma forma muito humana, muito próxima de nós, falando da Terra, fala do ser humano. E até que um dia ele realmente segredou e falou, diz, ó, ele sempre falava isso, eu tenho 1,20 m, nós não possuímos pelos ou cabelos por causa da nossa condição, e a gente tem uma alegria de viver muito grande, viver é uma dádiva, e eu sou um intraterreno. Então, tive a oportunidade, porque agora ele não vem mais, porque eles reencarnam. Entre 10 e 20 anos, eles têm uma troca, né, muito forte energética. E aí, Justo seguiu para outro mundo. Eu não tive mais acesso a ele, pelo menos nos últimos 5 anos. Mas é isso. Eu tenho 2 oportunidades do intraterreno. Uma é essa, que eu tive Justos por anos do meu lado, se comunicando comigo. E a outra foi uma experiência muito recente, que eu fui em Aurora para conhecer o povo intraterreno lá de Salto, no Uruguai, junto com Tânia Bailardi, foi uma grande oportunidade, e que foi fascinante conhecer o povo de Aurora. Então, sim, os intraterrenos existem, é uma conexão astral, é uma conexão de projeção, porque nem eles conseguem vir para fora e aguentar a radiação do nosso Sol, tão menos nós conseguimos respirar no interior da Terra como eles. Mas os intraterrenos, os intraoceânicos, que é os que vivem no fundo das águas, eles são tão reais quanto nós. Sabe qual foi, pessoal, assim, a minha maior surpresa? Foi quando eu perguntei, quando eu fui um dia convidada por Justus em projeção astral, eu fui no mundo dele, dentro dos intraterrenos. E quando eu cheguei lá, eu comentei assim, nossa, como é que eu vou explicar que vocês existem? Ele olhou e falou assim, eu quero ver como é que você vai explicar que vocês existem aqui para nós. Porque é claro que não existe gente fora da bola. Então, eles são intraterrenos e nós somos extraterrenos. E eles ficam apavorados e falam, vocês são extra fora da Terra, não existe vocês. Então, a dificuldade que nós temos de entender esses povos têm de entender que a gente existe mesmo. Aí eu percebi isso, eu disse, não é porque eu não vejo que eles não existem, e não é porque eles não me veem que eu não existo. Já pensou, vem um povo de Marte, não tem a mesma estrutura de olhos que eu, não me enxerga, e eu não existo porque ele não me enxerga. Eu existo e ele existe, cada um no seu mundo. E os intraterrenos, então, eu tive a grata oportunidade de ficar alguns anos com Justus, um grande mestre intraterreno. Que da hora, sensacional. A gente ouve, assim, né, muitas histórias, tal, de que tal lugar tem um portal que acessa os lugares lá dos intraterrenos, que às vezes eles saem e tal. E, assim, não é que eu não acredito, né? Mas, assim, esses portais são tridimensionais, esses portais são só para a projeção astral, ou é físico mesmo? Tipo não, assim, uma porta, você abre a porta e entra. Não, é só para projeção astral, não são físicos. Você só entra em projeção astral, assim como ele só sai em projeção astral. Raramente, tanto o ser multidimensional, o extraterrestre, como o intraterreno, raramente pode acontecer, e acontece, dele conseguir se materializar. Ele se materializa e aparece, ele consegue conviver no nosso meio, mas isso não é a regra geral. A regra geral é mental, é espiritual. E há uma exceção dos que conseguem materializar o corpo, aí eles conseguem sair e interagir com a gente. Mas é uma exceção à regra. Mas é claro que existe. Essa materialização deles também é igual àquela
que Chico, através do ectoplasma, ou não? Como é que é isso? Isso, não, isso mesmo. Eles precisam de uma ação de um médium para poder ter o veículo para materializar, senão não consegue. Sem um médium, seja no astral ou no físico, não há contato. Por isso, agora vamos voltar lá na nossa primeira frase. Todos somos médiums. Para ter contato fora do meu corpo, eu preciso da ação desse aparelho mediúnico que existe na minha pineal. Eu preciso. Que legal, muito legal mesmo. Esse assunto é muito gostoso, esse assunto não tem fim, né? Não, quando eu falei para o pessoal que a gente vai até as 3 da manhã, ninguém acreditou. Mas é um assunto, quanto mais puxar a pergunta, mais interessante ele fica. A Marinalva está falando, precisa do que para frequenciar? Eu vou falar para quem aguentar ali nos últimos minutos, eu falo, daí os 3 primeiros que fizer o que eu falar, aí a gente frequencia. Pronto, é isso aí. Mário, vou te apresentar um floral vibracional, por favor. Maravilhoso. Os florais vibracionais funcionam, é frequenciamento via florais. Então, esse cara aqui é spray vibracional, vetiver. Óleo do aterramento. Então, assim, eu uso aqui para as lives aqui, mas não para minha rinite. Mas aí, ó, a Marinalva vai te dar um presente aí, um floral vibracional para sua rinite. Manda para nós aí. Já quero um rim. Como assim já quer um rim? Quando a ciência fizer, sem dúvida, mas vai fazer, gente. A gente não sabe aqui, mas que a ciência vai fazer os órgãos, isso já está previsto. Isso já é uma profecia antiga, né? Que a ciência chegará nesse pé e vai chegar. Não, isso aí eu não lembro se foi em Nosso Lar que foi comentado isso, né? Da medicina chegar num ponto em que vai ser usado e tal. Isso aí mesmo. Eu, por exemplo, eu já fiz 2 cirurgias espirituais nos meus olhos, né? Porque eu tenho grau alto, principalmente no esquerdo. Tenho 6 graus aqui, 4 aqui. Então, assim, para você diminuir o grau. Não diminuiu o grau. Mas eu acredito que essas 2 cirurgias que eu fiz não foram em vão. Não pode ter melhorado o meu grau, mas de alguma forma deve ter feito alguma coisa para que evitasse algum outro mal. Ou aumento isso mesmo, então estagnou, né? Estagnou aquele avanço de ir perdendo, de ir cristalizando a córnea. Então, é isso. Sabe que isso é bonito também? Todo esse trabalho espiritual, de todo mundo que trabalha, né? Não é só do centro espírita ou do kardecista, do evangélico, do católico, da ONG, todo esse trabalho espiritual, mal não faz. Mal não faz. Então, né, você não tem nada a perder por permitir receber uma energia como aí um floral vibracional. Mal não faz. Então, vamos usar, vamos aproveitar, porque vai fazer bem. Então, mal não faz e faz bem. 2 coisas boas, né? Exatamente. A Fernanda está dizendo aqui, eu já fiz o meu com a Suzy e amei. Eu deixo a minha vez para outra pessoa. É lindo. Obrigado, Fernanda. Bom, obrigado, Fernanda. E a Marinalva está falando, eu sou do paranormal. Pô, que legal, Marinalva. Eu tenho contato do Edu. De vez em quando eu falo com o Edu. Já tem um tempinho que eu não bato um papo com ele. Mas eu tenho contato com ele, sim. Né? Até quando eu tinha o canal Amantes de Assombrações, que a gente fazia as investigações paranormais, né? Eu até entrei em contato com o Edu para ver se eles me chamavam lá, né, no canal, né? Não a mim, né, mas a equipe que tinha os médiums e tal. Mas ele falou assim, então, eles estão... como é que eles falam mesmo, né? Quando está reformulando o jeito de fazer o programa. Oi? Reformulando a plataforma? Não, por exemplo, ele estava falando que esses entrevistados de Caça-Fantasma não estavam dando muito retorno, uma coisa assim. Estavam revendo, né? Eu falei, não, hoje eles levam. Mas assim, hoje eles levam terapeutas, palestrantes. O Edu é um cara muito legal, ele me deu muita força no começo do canal. Ele foi um dos caras que me deu muita força, muita dica,
né? Porque ele falou que no começo, ele falou que no começo do Paranormal não foi fácil. Não foi. E aí ele é o meu produtor, é o produtor do Medium Talks, é o Eduardo Henschel. Cara, que legal, olha só que mundinho pequenininho, hein? Tá ali, ó, o livro siriano tá ali, que é dele, porque é a paixão da minha vida, os livros do Henry Lodakos, que ele participa junto, mas Eduardo Henschel é o produtor do Medium Talks e é uma pessoa que eu admiro profundamente pela qualidade de ser humano que ele é. Cara, eu já gostava dele, tô amando agora. Eduardo Henschel, meu produtor. Nossa, o Edu é nota 10, fora de série. Nota 10. Eu tenho contato dele, faz tempo que eu não bato um papo com ele, né? As correrias de cá, as correrias de lá, né? Claro que é. Estão correndo muito paranormal, tomou uma dimensão muito bonita.